Oi gente, tudo bom? E eu fiz a releitura de Dias Perfeitos pra assistir a série, mas vamos lá, o plot. Não terminei a série ainda, eu tô no episódio 3 e vou dizer muito seriamente que não está me descendo essa série. É muito engraçado como, apesar de estar sendo o mais fiel possível, eu não consigo assistir mais do que um episódio dessa série, porque eu fico incomodada não com os fatos, porque afinal de contas eu já sei o que acontece, só que é absurdo. Mas eu não sei se são as atuações, são muito forçadas, eu não sei, me incomoda, tá? Aqui a gente vai conhecer a Clarice e o Theo. O Theo é um estudante de medicina que logo no começo da história, aqui no livro, a gente já sabe que ele tem alguns parafusos a menos, pra não dizer que ele é um psicopata. Ele fala de um cadáver como se fosse uma pessoa real e como se fosse o amor da vida dele, tá? Bizarro ao extremo, mas é Rafael Montes, então não poderia não ser bizarro. Esperamos bizarrices deste autor. E a gente conhece a Clarice, que é uma pessoa completamente fora dos padrões, tá? Não de uma maneira ruim, muito pelo contrário. Ela quer ser escritora, ela quer escrever um roteiro, ela quer ter uma vida livre e tudo mais. Num churrasco, ela acaba cometendo o que não deveria ser um grande problema, mas acaba se transformando no maior erro da vida dela. Ela dá um selinho no Theo. Tanta gente pra ela fazer ciúmes pro namorado. Ela escolhe justamente o cara mais desajustado do local, né? A única pessoa que não estava nem curtindo esse churrasco. E a partir dali, as coisas tomam uma proporção meio absurdas, tá? Eu vou usar muito bizarro e absurdo durante toda a resenha desse livro, porque eu não consigo encontrar outras palavras pra falar sobre essa história. O Theo, então, resolve fazer a pior coisa que ele poderia fazer, achando que a Clarice é burra. Ele pede o celular dela e liga pra ele, e depois ele começa meio que a stalkear ela. Ele vai descobrir onde ela estuda, ele vai descobrir tudo que ele pode a respeito dela, até que o momento propício surge e ele acaba levando ela pra casa. E aí ela comete o erro fatal número 2, que é falar pra mãe dela que ele é o namorado dela. É meu novo namorado, mãe. E ali o destino dela tá selado, tá? Porque, lembrando, Theo é uma pessoa fora da realidade. Ele não é uma pessoa que tem amigos, ele não é uma pessoa que tem alguém pra dizer pra ele: para que isso tá chato, para que você tá passando vergonha. Ele não tem nada disso. A mãe dele é uma pessoa que meio que finge que não vê, afinal de contas, depois que o pai dele morreu, eles perderam tudo. Hoje eles moram em uma condição que não era o que eles estavam acostumados. E a mãe ficou numa cadeira de rodas depois do acidente que matou o pai. E ela meio que fecha os olhos pro Theo, meio que fecha os olhos para as bizarrices que o Theo comete, pra maneira como ele se comporta, pra maneira como ele fala, pra tudo. Ela meio que não vê, ou finge que não vê, o que é muito pior. E aí, um belo dia, Theo chega lá na casa da Clarice e a Clarice tá arrumando a mala porque ela vai pra um hotel, uma pousada, que eu achei sensacional, e vai tentar escrever seu roteiro e tudo mais. Ela tá precisando desse tempo, ela tá precisando fazer isso pra conseguir terminar o que ela se propôs e beleza. Só que aí Theo acha que ela é namorada dele. Quando ela fala que não, ele dá na cabeça dela com um livro de contos de Clarice Lispector. Poético, poético. Aí, ao invés dele, sei lá, levar ela pra algum lugar, pro hospital, pra ver o que aconteceu, não, ele simplesmente enfia ela dentro da mala. É uma mala pink, tá? Leva ela pra casa dele. Dopada, porque afinal de contas ele tem conhecimento suficiente pra manter ela dopada por muito tempo. E eles acabam indo pra essa pousada, tudo, e a Clarice entende ali que ela precisa parar de lutar e precisa aceitar o que ele quer, se ela quiser continuar, ficar viva, basicamente, se ela quiser sobreviver a essa loucura. Então a gente vai acompanhar ali essa briga, tá? Essa trama. De um lado, ele,
que é maluco, e do outro lado, ela que está tentando sobreviver, tá? Ele vai ajudar até certo ponto, chega a ser meio absurdo eu falar isso, mas ele vai ajudar ela escreveu o roteiro, tudo, mas intercorrências acontecem, pessoas aparecem, decisões absurdas são tomadas, tá? E uma hora o jogo vira. Quando o jogo vira é sensacional, porque Clarice toma poder. Mas ela esquece que ela é só uma mulher. E nesse ponto eu não falo como demérito, mas eu falo como a gente é sim mais fraca que os homens, e vai chegar uma hora que ele vai conseguir sim retomar o poder. E é aí que fica mais absurdo, tá? Clarice sofre um acidente, pra não falar realmente o que aconteceu, até porque o YouTube não gosta dessa palavra, e ele salva a vida dela, tudo, não sei o quê. Só que ele entendeu que ela vai fugir a qualquer momento. Então ele vai tomar mais uma decisão absurda. E para que ela não fuja nunca. Ai, o amor, não é mesmo? E a gente fica daquele jeito assim, mano, é sério mesmo que não vai ter fim esse negócio? Tem fim. Ele consegue o objetivo dele até certo ponto. Clarice fica sobre o seu poder, para não usar outro termo, tá? E a gente vai ter ali uma coisa, um final digno de Rafael Montes. É perfeito? Não é perfeito, muito pelo contrário. Esse livro, pra mim, ele é muito bom, mas eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, ele não funcionou tanto, porque eu tinha acabado de ler um outro, que é O Colecionador, do John Fowles, que é basicamente a mesma história, tá? Um homem que se apaixona por uma mulher à primeira vista, a mulher não dá nem aí pra ele, ele vai lá, sequestra e a gente tem o desenvolvimento da história, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Quando eu reli, na verdade, eu encarei essa história de outra maneira e se tornou uma puta de uma leitura, tá? Gosto muito do Rafael, o que não é nenhuma novidade, mas agora eu estou querendo terminar a série só porque eu sei que ele mudou o final e eu quero saber o que ele fez. Se ele mudou o final pra deixar mais politicamente correto, ou se ele fez isso pra que a gente tenha um outro desfecho dessa história. Se foi pra fazer com que ficasse mais politicamente correto, porque esse livro aqui é completamente fora do que chamam hoje de politicamente correto, dessa chatice que é o politicamente correto pra tudo, vai me deixar muito chateada. Então acho que talvez seja por isso que eu não esteja tão empenhada em terminar essa série. Mas depois que eu terminar, eu não vou prometer, mas eu tento vir aqui falar pra vocês, certo? É isso. A gente se vê no próximo e tchau.